Olá, boa noite. Votei em Você está no ar para todo o estado de Santa Catarina e mais uma vez vamos falar sobre política, sobre os assuntos que dizem respeito a você, nosso telespectador. Então vamos falar sobre o Parlamento Catarinense, sobre os deputados, sobre a Assembleia Legislativa, o trabalho tão importante dos nossos parlamentares. E eu recebo para essa entrevista exclusiva aqui no Votei em Você o presidente do Parlamento Catarinense, o deputado Gelson Merizio. Bom, o deputado Gelson Merizio vem do oeste de Santa Catarina. Nasceu na cidade de Xaxim, mas começou na vida pública em Xanxerê. Gelson Merizio tem 49 anos de idade, é do PSD, o mesmo partido do governador Raimundo Colombo, e na última eleição ele foi o deputado mais votado, com 119.280 votos. Um dos parlamentares mais prestigiados pelos eleitores, né, deputado? Seu terceiro mandato no Parlamento Catarinense, novamente como presidente da Assembleia, foi eleito por unanimidade quando tomou posse. E eu gostaria de resgatar um pouquinho no início da entrevista desse passeio pela vida pública, não é? O senhor começou como vereador, nasceu em Xaxim, mas a vida pública começou em Xanxerê aos 22 anos de idade. E a informação que eu tenho é que foi um dos vereadores mais jovens da história da região, não é? Chega a esse momento da vida pública já tranquilamente, com a sensação de dever cumprido, ainda tem muita coisa para realizar, deputado? Prazer poder conversar com todos. Iniciei como vereador, fiquei um longo tempo afastado da vida pública, militando nas empresas da família, no dia a dia da vida normal de todos. E depois retornei como candidato a deputado estadual, mais de 10 anos depois, com um mandato difícil de ser conquistado, porque é muito diferente estar como deputado e disputar uma nova eleição do que a primeira vez que se chega. Mas com o apoio da região, com a compreensão de que era importante naquele momento ter uma representação nova, foi possível iniciar um trabalho que vai se somando a cada dia. O processo de representação é muito dinâmico, muito importante, porque no meu caso, nesta eleição, mais de 119 mil pessoas saíram das suas casas, foram até uma urna com um número na sua cabeça ou anotado, fizeram o registro, depositaram uma confiança que tem que ser resgatada todos os dias. Por isso nós temos que ter muita reinvenção, muita disposição para trabalhar, muita transparência das atitudes, para que aquele eleitor que saiu de casa no domingo e foi escolher o nosso nome, possa, cada vez que tem uma referência também no nome, poder ter a consciência de que fez uma boa escolha. Isso é um processo que se renova a cada dia. Nesses anos em que o senhor passou afastado da política, ali entre o cargo de vereador e depois o mandato de deputado, o senhor ficou militando em algumas entidades. Chegou a ser presidente da Associação Comercial Industrial lá de Xanxerê, depois foi presidente da FACISC, também teve passagem pelo SEBRAE. Essa vida, esse momento seu de experiência no associativismo, lhe preparou, lhe trouxe mais experiência para a vida pública enquanto parlamentar? De que forma o senhor utiliza essa experiência hoje na vida de parlamentar na Assembleia? Na verdade, a soma do que se vive é o que traz a base do conhecimento que você tem no momento. E poder ter convivido com os empresários do estado inteiro, conhecer todas as cidades já longe do processo político, me dão hoje uma porta aberta com mais facilidade para poder, como fiz em Joinville na última semana, conversando com a CIG, com pessoas que conviveram comigo há 20 anos no movimento empresarial, no movimento associativista. Isso torna mais fácil o diálogo, aproxima as ideias e, acima de tudo, qualifica o debate para que possamos, entendendo as duas posições, termos uma legislação mais próxima do que é possível ser aplicada, uma compreensão efetiva das dificuldades, dos anseios da categoria, especialmente nesses dias onde nós temos uma retração forte da economia, uma perspectiva difícil, não para o empresário, para o cidadão, porque a empresa é sempre a ponta de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de consumo que não está se efetivando. Poder compreender isso e, na nossa limitação, podermos ser útil, ajudarmos a melhorar um pouco o ambiente, é sempre um motivo de alegria, e isso com certeza também é em função dessa atividade que nos trouxe desse período intermediário. Existe muita cobrança por parte do empresário, que tem no senhor uma referência, até por esse trâmite no meio empresarial, em relação a novas leis, legislação, ou alguma coisa que venha a facilitar ainda mais a vida do empresário, deputado?
O Brasil e Santa Catarina como um todo tem um emaranhado legal já bastante complexo. O que nós temos que fazer é exatamente o contrário, é simplificar. É encontrarmos formas de termos menos presença do Estado no que diz respeito ao ordenamento no dia a dia das empresas e das pessoas. Quanto mais simples for o processo, quanto mais transparente for, mais fica a afeição do catarinense, que é um povo ordeiro, um povo que de regra é empreendedor por vocação, que muitas vezes é atrapalhado pelo emaranhado legal que se construiu ao longo do tempo. E essa visão dos dois lados me permite, no dia a dia, construir projetos, encaminhamentos importantes. Agora ainda estamos terminando a consolidação das leis catarinenses, que é um projeto que já tem mais de 4 anos de atividade, com a participação efetiva da Universidade Federal, que visa exatamente isso, compilar toda a legislação que existe, mudar o que está derrocado, mudar o que está sobreposto, afinar o que é possível afinar e simplificar, para que qualquer cidadão que possa fazer uma análise mínima do processo entenda qual é o seu caminho, quais são os seus limites e qual é as leis que deve obedecer. São quase 18 mil leis hoje no estado de Santa Catarina. Não sei se todas estão em vigor, mas que foram aprovadas são mais ou menos esse número, o número eu não posso precisar agora. O que eu sei é que desse processo todo do trabalho que foi feito, que está estágio avançado, nós temos mais de 7 mil leis que já estão sobrepostas ou inexequíveis pelo tempo e estão ainda vigorando. Então, o nosso intuito é nos chegar no final de 2015 com a consolidação das leis pronta e a partir daí a cada ano fazer a atualização. Temos o 2016, 2017, já num manual configurado, aprimorado e constantemente revisado para reduzir, não para ampliar. Nós temos que melhorar a qualidade das leis, a efetividade delas, não a quantidade e o volume com que é proposta. Muito bem. Você tem uma proposta, deputado, que é a interação com o nosso público, né? Quando a gente coloca nas redes sociais que vamos entrevistar um político, o encargo eletivo, os nossos telespectadores, eleitores, acabam enviando perguntas. Temos perguntas para o senhor e, se eu não me engano, a primeira pergunta vem lá de Xanxerê, deixa eu ver aqui na tela. Exatamente, o Aloysio Fonseca. E essa pergunta me remete a um ponto importantíssimo do seu primeiro mandato enquanto presidente da Assembleia Legislativa, que é o portal da transparência. O Aloysio Fonseca pergunta: o Brasil vive um momento ímpar em meio a escândalos de corrupção política. Que medidas a Assembleia Legislativa adota para incentivar a transparência e a fiscalização por parte da sociedade? Aqui entra o portal da transparência, não é, deputado? Eu sou presidente pela 3ª vez. Nas 2 outras oportunidades, tem sido assim também agora desde o princípio, tem uma coisa que para mim é básica, que é a transparência. Quanto mais fácil for o acesso, quanto mais transparente forem as ações, também maior será a cobrança e também maior a atenção dos agentes que participam do processo para que não se cometam erros. Dentro disso, enfrentamos problemas crônicos, como a questão dos aposentados que foram contestados, a questão das invalidez que foram revistas, a questão do ponto eletrônico, a questão do funcionário fantasma, tratando todos os problemas com transparência. Agora ainda vários temas estão expostos para que haja a contestação, haja a visualização e nós possamos construir um cenário melhor. Tudo baseado na transparência, que para mim é uma marca que não pode ter uma dúvida. Quando o processo é transparente, ele é resolvido. Tem um ditado que diz que não há detergente melhor do que a luz do sol. Vale especialmente para o setor público, que precisa ter absoluto acesso das pessoas com facilidade e com qualidade na informação, não com desvios, não com escalambros, mas com clareza para que as pessoas possam ter a sua opinião, sua crítica, a sua sugestão. É muito importante, com certeza. Bom, a gente vai para um intervalo comercial. Depois do intervalo, nós vamos conhecer algumas leis que foram propostas pelo deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, leis que estão em vigor e que fazem parte aí do seu dia a dia, influenciam diretamente a sua vida aí na sua cidade. Um instante só e a gente já volta. Botei você de volta nessa noite de sábado aqui na Band para todo o estado de Santa Catarina. Hoje estamos falando sobre o Parlamento Catarinense, conhecendo um pouco mais sobre o trabalho dos deputados estaduais aqui de Santa Catarina. E o meu convidado é o presidente do Parlamento Catarinense, o deputado Gelson Merizio. E a partir de agora, nesse segundo bloco, nós vamos conhecer pelo menos 2 das principais leis
que o deputado Gelson Merizio apresentou no parlamento, que foi aprovada, que já está em vigor aí, está influenciando a sua vida, fazendo parte do seu dia a dia aí na sua cidade. Uma dessas leis é a Lei 14.658 de 2009. Autoriza o governo do estado a implantar um programa de identificação e tratamento de dislexia na rede estadual de ensino. Prevê ainda a aplicação de exame nos educandos, nos alunos, com enfoque para o ensino fundamental. E ainda prevê a capacitação dos professores. Deputado Gelson Merizio, essa lei está em vigor no estado de Santa Catarina, já está dando resultado, nós já temos alunos sendo tratados com diagnóstico nas escolas, enfim. Temos números para comentar ou podemos comentar da eficácia, da aplicabilidade dessa lei? O que levou o senhor a propor essa legislação? A questão da dislexia, ela é de uma compreensão difícil, especialmente para as pessoas mais humildes que participam da rede pública estadual, da rede pública municipal. Poder identificar isso, muitas vezes, não é fácil, inclusive para o professor. O processo é um processo dinâmico, de longo prazo, de primeiro treinamento dos profissionais para fazer a identificação das crianças e, posteriormente, o encaminhamento para o acompanhamento diferenciado, que vai transformar a vida das famílias e das pessoas. Está em implantação no estado, já existe, a lei está em vigor, está sendo aplicada. Como a rede pública é muito grande e o número de alunos é muito grande também, ela não está na sua plenitude. Mas é um caminho que está evoluindo. Nós temos experiências maravilhosas de crianças que tiveram o diagnóstico, que tiveram o acompanhamento e têm uma vida praticamente normal. Não fosse isso, sofreriam muito, não teriam um aprendizado, teriam um problema grande para a família e que com consequências irreparáveis na vida adulta. O custo que o Estado tem para esse processo de treinamento e de identificação e posteriormente de acompanhamento das crianças é imensamente menor do custo que tem o Estado durante a vida dessa criança, se ela tiver um início de vida comprometido no que diz respeito às questões cognitivas, de aprendizado, em função de um diagnóstico não efetivado por falta de conhecimento, seja do professor, seja do pai, da mãe, ou mesmo do profissional da saúde, que muitas vezes desconhece uma legislação e também um distúrbio que não é tão comum, não é tão difícil de ser encontrado. Existe em grande quantidade em Santa Catarina e identificar isso precocemente dá um grande resultado para a criança. Então, retorno muito, e um conforto também, uma segurança para a própria família, né? Saber que o seu filho, a criança, está na escola, na unidade de ensino, está tendo um atendimento e uma educação também toda voltada para a sua necessidade, não é? Para a sua realidade. Muitas vezes, nós acompanhamos, até porque nós aprofundamos um pouco no tema, acompanhamos a resposta das crianças junto com as famílias. É algo extremamente relevante. É um processo que merece o acompanhamento por parte do Estado. Seguidamente volto à Secretaria de Educação com o secretário de Chames, com o pessoal da rede pública estadual, porque esse é um processo dinâmico que deve avançar, de cobrança contínua, e para os próprios professores. Um professor de uma sala de aula que tem uma criança diferente e não entende por quê, ele se sente impotente porque o professor quer que o aluno aprenda, quer que ele evolua. E muitas vezes não sabe por que não ocorre. E isso não é um quadro de comportamental, é um quadro clínico que precisa de tratamento, acompanhamento e com certeza com resultados expressivos. Bom, existe uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e Educação nessa lei, Exato. Assim como nessa segunda lei que nós vamos ver agora, que também é dentro da área de educação, a 15.113 de 2010, que autoriza também o governo do Estado a implantar um programa de identificação e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade na rede estadual de ensino. E para a execução plena do trabalho de prevenção e tratamento, já estão sendo instituídas equipes multidisciplinares de profissionais. Que equipe é essa, deputado? O que a gente pode falar de diferente aqui? Qual é o diferencial dessa lei? O diferencial é que nós temos muito mais casos de TDAH estimativa de um município que eu conheço bem, que é a de Xanxerê, de lá nós iniciamos o trabalho. Nós temos 4% dos alunos da rede pública estadual eram crianças com diagnóstico de tratamento clínico e com medicamento de TDAH. Isso é um número expressivo. No caso lá de Xanxerê foi criada uma equipe multidisciplinar que tem o psicopedagogo, psicólogo e neurologista. O medicamento tem que ser prescrito por neurologista. Lá, que é uma cidade pequena, cidade de 30 mil habitantes na época, nós tínhamos 117 crianças sendo acompanhadas e tratadas. No estado, esse número seguramente passa de 5 mil.
já está também sendo implantado, várias regiões já têm as equipes multidisciplinares que também preparam o professor para identificar a criança. Esse diagnóstico é muito mais difícil do que a própria dislexia, porque só quem conhece do assunto percebe que é uma criança diferente, que tem dificuldade no aprendizado, que tem irritabilidade, que não consegue aprender, mas é inteligente, e os professores percebem isso, e essa criança precisa de medicamento. Ela tem uma deficiência química que é facilmente corrigível se for diagnosticado, que melhora brutalmente a qualidade de vida da criança e da família, também com um custo para o Estado imensamente pequeno. Nós, quando fizemos o projeto, acompanhamos alguns estudos no mundo e nos Estados Unidos, um estudo em uma penitenciária da Pensilvânia dizia que 70% dos detentos eram hiperativos que não tinham sido acompanhados. Porque, de regra, são crianças incompreendidas, que não param na sala de aula, que não conseguem aprender, que acabam tendo castigo físico porque se entende que são ações comportamentais, quando são estímulos neurológicos, elétricos, que são impossíveis de serem controlados sem o acompanhamento químico. E acabam indo por um caminho de marginalidade quando seriam crianças absolutamente enquadradas ao meio social. O investimento que o Estado faz na identificação dessas crianças, no acompanhamento, no tratamento, é insignificante perto de uma criança desvirtuada em função de uma falta de acompanhamento na hora oportuna. Também, como da dislexia, é uma lei que está sempre em evolução, é uma rede muito grande, mas os próprios municípios também estão em programas específicos. No caso de Chapecó, você criou um programa específico para isso, já identificando mais de 400 crianças que estão tendo acompanhamento, estão tendo medicamento, e com resultados espetaculares para as famílias e para as crianças. Custa muito mais barato diagnosticar, tratar, do que construir presídio, no caso, traçando esse paralelo para pessoas incompreendidas, né? Nesse exemplo que o senhor trouxe aí, que acabam depois sendo excluídas da sociedade, né, deputado? Exatamente. A gente vai para mais um intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre os projetos do deputado Gelson Merizio para este mandato, para o ano de 2015. Em um instante só, a gente já volta. Botei você de volta, nosso último bloco. Estamos para todo o estado de Santa Catarina, hoje falando sobre o Parlamento Catarinense, entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Gelson Merizio, o deputado mais votado nessa última eleição do ano passado, de 2014, que renovou o Parlamento e reelegeu o governador Raimundo Colombo. Neste bloco nós vamos falar sobre 2 projetos de lei que estão sendo analisados pelo Parlamento Catarinense, projetos estes que foram propostos pelo deputado Gelson Merizio. O primeiro projeto de lei, ainda também na área de educação, mas que já tem desdobramento em 2015, é o 308.7 de 2012, que dispõe sobre a consulta à comunidade escolar para a designação no exercício da função gratificada de diretor de escola aqui em Santa Catarina. O exercício da função é livre para todos os membros do magistério público estadual, que terão direito a receber indicação desde que preenchidos alguns requisitos. Mas por um decreto do governador Raimundo Colombo, por causa desse projeto de lei que teve origem no gabinete do deputado Gelson Merizio, temos desdobramentos já na escolha de diretores em 2015, né, deputado? O que muda a partir de agora nas escolas? O que foi proposto, e é uma compreensão minha efetiva, agora está sendo posto em prática por um decreto do governador. A lei continua tramitando para que, se houver qualquer problema no decreto, ela possa ser utilizada, mas o objetivo não é um pouco para lá, um pouco para cá. O objetivo concreto é incentivarmos a participação dos pais no conjunto da escola, na organização da escola. E a melhor forma de ter a participação dos pais é ele poder participar da escolha dos diretores. Por isso, no projeto que nós tínhamos apresentado e que agora se transformou no decreto do governador, na escolha feita por plano de gestão da escola, por profissionais efetivos, o pai terá sempre um peso dobrado na escolha do novo diretor. É evidente que do ponto de vista do processo político se perde poder, mas é um poder irrisório, é um poder que não tem sentido, porque se os pais, que são os maiores interessados, preferem um outro diretor, nós temos que nos resignar à vontade dos pais, que é quem tem o poder sobre a escola. A escolha do diretor neste formato, ela afasta das disputas políticas locais, regionais, que são
muitas vezes maléficas ao dia a dia da escola. Ela reporta a decisão aos pais, que junto com os professores e os alunos são os maiores interessados no resultado da escola. Nós buscamos uma experiência no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, em comunidades carentes, onde se adotou esse sistema, e os resultados de prova de Enem, os resultados de aprendizado foram muito superiores aonde havia o processo tradicional. E é evidente que é uma transição para ser implantado, mas me parece que é o que também quer a classe dos professores, os pais que já estão participando se sentem valorizados, e o resultado, tenho certeza, será melhor do que era até então. Muito legal. Então, agora, a partir de agora, o diretor não é escolhido mais por indicação política, e sim pela eleição e indicação dos pais, APPs e comunidade escolar. Participam os alunos, os professores e os pais com um peso dobrado. Na prática, a escolha será feita pelos pais. Muito legal e democrático, né? Já que estamos num país democrático. Tem mais um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, que também foi proposto pelo deputado Gelson Merizio. E aqui na área da saúde, o PL 86.1 de 2014 do ano passado. A partir do projeto de lei, as farmácias presentes em Santa Catarina, em todos os municípios, poderão vender e aplicar vacinas sob prescrição médica. O PL aguarda a regulamentação para que a vigilância sanitária defina as regras para que os estabelecimentos iniciem o atendimento. O que falta aqui para esse projeto avançar, deputado? Não, a semana passada nós tratamos disso, faltava apenas um decreto regulamentando para que pudesse a vigilância sanitária, em função do decreto, adequar os espaços físicos das farmácias à legislação sanitária. Isso está superado, e nossa intenção, junto com o pessoal das farmácias, é que já para essa próxima temporada de inverno que se aproxima, as farmácias estejam aptas a poderem fazer as vacinas, que se transformou numa grande ferramenta de saúde pública e que tem que ter acesso facilitado. Muitas vezes no posto de saúde ou apenas no hospital, como era até então, dificultava o acesso e muitas vezes inviabilizava que fosse feito, acarretando primeiro uma falta de cobertura homogênea no processo de vacinação, e também uma desnecessária exposição de crianças, de idosos, a doenças facilmente tratadas, como é a gripe, que hoje ainda tem um ritual para se fazer a vacina em locais específicos. A partir dessa regulamentação, não só da gripe, mas todas as outras vacinas poderão ser feitas também nas farmácias, o que facilita o acesso e universaliza a oportunidade para todos. Vai ser muito importante para todos os catarinenses, com certeza. Já finalizando o programa, tem mais uma pergunta, e vem lá do oeste de Santa Catarina, da região do meio-oeste, da região meio-oeste, da cidade de Concórdia. O Pedro Severo, deputado, pergunta: eu sou agricultor e acompanho durante muitos anos o clamor do setor por políticas públicas que incentivem a atividade rural e a agricultura familiar. O que o senhor pretende fazer por nós? Pergunta do Pedro, deputado. Em quase todos os países do mundo, a agricultura familiar é subsidiada pelo Estado. Aqui no Brasil, infelizmente, não é. E o pequeno agricultor, passa muitas dificuldades. O governo tem procurado ajudar, comprando diretamente da agricultura familiar para a merenda escolar, com dificuldade muitas vezes de logística, mas com uma compreensão muito grande que o Estado precisa estar próximo do pequeno agricultor. E construir caminhos e ferramentas é uma construção diária, e no que nós pudermos ser útil da Assembleia, nós temos a plena consciência da importância da agricultura familiar e da manutenção dela, não apenas como atividade econômica, mas também como atividade cultural de Santa Catarina, que é um estado essencialmente agrícola, de pequenas propriedades, e que precisa ser mantido com a valorização do nosso pequeno agricultor. Muito bem. Essa é a função do parlamentar, gente, propor leis, né, de acordo com as necessidades do eleitor, com as necessidades dos moradores das cidades que elegem esses parlamentares para que eles venham aqui para a capital representá-los e, claro, criar esses mecanismos e essas ferramentas, não é, deputado, que facilitem o dia a dia das pessoas. E rapidamente, já encerrando o programa, eu gostaria de um resumo seu, né, já no seu terceiro mandato, não é? De que forma o senhor acha que a população pode participar mais efetivamente da vida do parlamento? Porque a gente tem o portal da transparência na LESC, tem as formas de participar, as sessões ordinárias são abertas, qualquer cidadão pode entrar na Assembleia Legislativa, no plenário, acompanhar, não é? Ter acesso ao seu deputado. Mas existem outras ferramentas, outros meios de estar pertinho do seu deputado? O que o senhor pode dar aí de sugestão para o eleitor participar mais, deputado? É muito mais uma obrigação nossa do que um desejo do eleitor. Nós temos que estar presente fisicamente, participando das regiões,
conversando com as pessoas, ouvindo sugestões, críticas, e ao longo do ano vamos ter muitos eventos onde a Assembleia vai estar presente nas comunidades para ouvir, sugerir e participar junto com o cidadão da construção de uma legislação que seja boa para Santa Catarina. Muito obrigada pela sua presença aqui no Votei em Você. Muito importante a gente conhecer o Parlamento e estarmos perto também do Parlamento, deputado. Muito obrigado, prazer. Obrigada para você que curtiu o Votei em Você em todo o estado. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas aqui no programa, a gente vai encaminhar à assessoria do deputado e com certeza essas perguntas serão respondidas nos próximos dias. Se você quiser enviar perguntas para os próximos entrevistados, basta curtir e acompanhar as nossas redes sociais. E a Alesc, o portal da transparência que você pode acompanhar, você pode entrar pelo site, ter acesso ao portal, alesc.sc.gov.br. Lá tem todas as informações do seu deputado, tem o portal da transparência, todas as informações que você precisa para estar bem informado e falar sobre política. Um bom final de semana para você, aproveite bem o seu domingo, nos falamos na semana que vem. Até lá!